Gente, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano, especialista em relacionamento, e nesse perfil aqui e nessas aulas eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu tô fazendo de aquecimento para o evento que vai começar segunda-feira, tá, gente? Boa noite, tô vendo o pessoal entrar aí. Boa noite para vocês. O evento ele começa na segunda-feira. O evento é a Semana do Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. É um evento 100% online, 100% gratuito. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve que ainda dá tempo, tá? É só entrar no link da minha bio, se cadastrar e aí por lá, pelo grupo de WhatsApp, por e-mail, vocês vão receber todos os links de acesso, tudo que vocês precisam. E logo que entra no WhatsApp, tem um presente lá, que é um texto que eu criei exclusivamente para esse evento, de algumas coisas que as pessoas acabam errando aí no casamento e que acaba levando o casamento cada vez mais para o divórcio. Então, é algo que eu criei muito especial, com muito carinho para vocês. Então, entra lá e recebe esse presente, lê, relê, sabe? Porque é algo que ajuda muito os casais, tá? E aí, hoje eu trouxe um tema aqui para falar para vocês, que é: será que se eu engravidar, será que se eu tiver um filho, eu consigo manter o meu casamento? E isso, às vezes, a gente acha que é algo ultrapassado, que ninguém pensa mais nisso, que isso é, sabe, de outra época, de outro século. Boa noite aí para quem está entrando, boa noite. E, na verdade, não é não, gente, é porque quando a mulher ela tá tão sem saber o que fazer, sabe? Quando a mulher ela não consegue enxergar mais saída, ela começa a buscar onde ela nunca tentou, onde ela não tentou ainda, né? Então, principalmente se é uma mulher que está com um casamento à beira do divórcio e que já tentou agradar, tentou isso, tentou aquilo, ela pensa mesmo, sabe? Pensa em ter um filho. Não liga não a cantoria de fundo que é o Pedro. Tá tomando banho. Então, ela pensa mesmo, sabe, em ter um filho e ver se isso não amansa ali o coração do marido, se não faz com que ele consiga voltar a pensar na família, se uma criança não vai ajudar aí, sabe, a conectar esse casal de novo. Então as mulheres realmente pensam nisso. E aí eu trouxe justamente isso aqui para conversar com vocês, para saber se realmente, né, quero conversar com vocês sobre isso, se realmente isso ajuda a salvar o casamento ou não, se acaba piorando. Então é sobre isso que a gente vai falar, certo? O que acontece? Quando o casamento ele vai mal, tem muitas coisas que estão faltando aí, né? Tá faltando diálogo, então é um casal que não consegue se entender, é um casal que tenta conversar, mas não consegue entrar em acordo, é, tem os problemas ali do dia a dia e não consegue, sabe, achar um mínimo de acordo, um mínimo de coisa que consegue juntos, sabe, entrar num acordo. Cada vez mais as brigas ficam frequentes. Então, se o casamento vai mal, esse é um indício. Tem um outro indício também, quando o casamento vai mal. A mulher muitas vezes, a maioria das vezes é a mulher, né, tá magoada por uma traição, ou tá percebendo aí a frieza do marido, tá tendo muitas brigas. Então, a mulher ela realmente ela não sabe mais o que fazer. Agora, quando surge essa ideia de ter filho, ela acha que tudo vai melhorar, né, é esse sentimento, é essa sensação que ela tem, que ela tendo um filho tudo vai melhorar. Só que, o que que acontece? Só para vocês terem uma ideia, um casal que já tem ali um relacionamento legal, que já tem um bom diálogo, não tem nada dessas complicações que eu falei aqui para vocês, de traição, mágoa, briga, não tem nada disso. Já é difícil criar um filho e ter um filho, quem dirá para aquele casal que não está conseguindo nem conversar, sabe? Tem muitos desafios quando a gente pensa em uma criança. A gente tem o desafio financeiro, né, começa por aí, que aí é quando tem que pensar em escola, é tanta coisa que na hora a gente não para nem para pensar nisso, a gente só quer resolver o problema do casamento. Mas tem a questão financeira, tem a questão de falta de tempo, que tanto o homem quanto a mulher acaba tendo menos ainda, né. Se é um casal que já não conseguia ter um tempo a 2 por causa do trabalho ou por causa de outros filhos que já têm, se vem uma criança, se eles optam por ter uma criança para salvar o casamento, esse tempo ele fica mais escasso ainda.
Além dessa falta de tempo, tem a falta de privacidade do casal, né, porque um filho, logo no começo, né, principalmente quando é recém-nascido, demanda muito tempo, demanda muito da mãe, principalmente, né. Então é algo que o casal, por si só, se tivesse bem, já teria ali algo comprometido. Além disso, tem todo o cansaço que, querendo ou não, gente, é da mulher, né. A mulher que tem que amamentar, a mulher que tem que acordar de 2, né, a cada 2 horas, 3 horas ali para dar de mamar para o filho, acaba sendo uma sobrecarga muito pesada para a mulher. E além da sobrecarga emocional, né, tem o cansaço e tem todo o peso emocional. Tem mulheres que têm depressão pós-parto, então você imagina, né, considerando tudo o que pode acontecer aí quando chega um filho, quanto que isso vai te ajudar no casamento, tá. Eu conheço pessoas aí que optaram por essa estratégia e o resultado não foi bom, sabe. O resultado foi um casamento que tá, no começo até tinha ali um pouco de atenção, só que com o passar do tempo, a criança foi crescendo, esse casal começou a brigar. Por quê? Porque não resolveu o que tinha que resolver, entende? E olha só que curioso, tem um estudo que foi feito que metade dos divórcios hoje no Brasil, eles acontecem com casais que têm filhos com que são menores de idade. Para você ver, né, como realmente essa questão de ter o filho, muitas vezes, pode acabar piorando o que já não estava bom. Não é que o filho vai estragar, mas o filho ele é uma responsabilidade, né, e é uma responsabilidade que antes de mais nada tem que ser pensada, analisada, entende? Não só como, o objetivo de salvar o casamento, certo? E aí, tem casos que pode dar certo. Eu ainda não conheço, se alguém conhecer me diz, porque eu não conheço, tá. Pode dar certo? Até pode, mas por que que eu vou incentivar vocês aqui a esperar o casamento se estabilizar, esperar o casamento melhorar. Sabe por quê? Porque quando o homem e a mulher consegue se estabilizar, consegue criar um elo entre eles mesmos, sabe, consegue voltar a ter conexão entre o casal, o filho, certamente, isso também tem estudo científico, o filho ele é emocionalmente mais saudável. Por quê? Porque ele tem dentro da família dele uma estrutura para ser criado. Ele tem ali dentro da casa dele a primeira educação, né, a educação da criança, a primeira é o lar, entende? Então quando você tem um lar em que o casal se dá bem, em que o casal consegue conversar, consegue se alinhar, o filho vê o marido sendo carinhoso com a mãe, o filho vê a mãe sendo carinhoso com o marido, tudo isso a criança ela leva para a vida, né. Não tem só o aprendizado que a gente aprende na escola, que a gente aprende das pessoas fazerem, né, das pessoas falarem. O nosso maior aprendizado são os aprendizados através do exemplo, entende? Então, se o filho não consegue ter um exemplo de pai presente, de pai carinhoso dentro de casa, ele também ele vai ter esse exemplo ruim, entende? Deixa eu ver aqui a mensagem, ó, eu já tenho um filho de 12 anos, tenho vontade de ter outro, mas no momento tenho medo, pois as brigas com meu marido estão constantes. Então, é isso, Jamile, é exatamente isso. Quando você aprende o que você precisa aprender, aí sim, depois que você escolhe ter um filho, depois que você decide ter um filho, você até usa esse momento para exercitar e praticar o que você já aprendeu, entende? Mas enquanto vocês não estão nesse processo de aprendizado, pode acontecer essas coisas que eu vou falar para vocês agora, que são os prejuízos de acabar aí, planejando uma criança em meio a esse caos, né. Primeiro, a primeira coisa que acontece aí quando nasce o filho, é a dedicação total da mulher, né. E muitas vezes, mesmo um casamento que não estava bom ali, que já tinha a frieza do marido, se a mulher ela dá mais atenção ali para a criança, o homem ele começa a sentir. O homem ele pode não falar, mas ele sente falta, e isso acaba afastando o casal.
tá? Então isso é algo que num casamento que tá bom por si só, acaba acontecendo aí infelizmente. Principalmente quando essa mulher, ela vem de uma sobrecarga aí em que ela deixa de se cuidar, só que num determinado momento em que essa criança já tem mais autonomia, essa mulher ela não volta a se cuidar, por exemplo, entende? A criança já tá mais independente, a criança já tá conseguindo comer sozinha, já tá conseguindo andar, mas essa mulher ela acaba deixando de se cuidar. E isso acaba prejudicando também o casamento. Por quê? Porque é uma mulher que provavelmente vai ficar aí com a autoestima mais baixa. Imagina se o casamento já não estava ruim, se já tinha um monte de mágoas de traições passadas. Uma mulher que fica assim com a autoestima baixa, ela vai pensar assim: será que meu marido vai me trair de novo? Será que vai acontecer tudo de novo? Aí você imagina, com uma criança ainda. Entende como a situação ela se agrava nesses casos? Outra coisa também, quando a criança nasce, o que mais a gente precisa é de um companheiro do nosso lado, né? Senão, a carga para a mulher, ela fica pesada, principalmente quando é uma mulher, quando é uma família que não tem uma rede de apoio, não tem a mãe, o pai perto, não tem vó, não tem a sogra, sogro, ninguém para ajudar, fica mais difícil, né. Então a mulher, ela acaba dependendo e muito da ajuda desse marido. Então você imagina, se é um casamento que ele já tá difícil, que não tem companheirismo, não tem diálogo, como que você vai contar com uma pessoa assim, entende? Então, a responsabilidade acaba ficando toda para você, a sobrecarga acaba ficando toda para você. E aí sabe o que que vai acontecer? Você vai ficar mais magoada, você vai ficar decepcionada com aquela pessoa, porque você criou uma expectativa do que seria aquele filho para vocês, o que essa criança representaria para vocês, e quando você chega ali na realidade, é algo totalmente diferente. Entende? Então isso é algo que acontece também nos casamentos. Outra coisa, que também acaba sendo motivo de briga, é a falta de acordo do modo como um cria um filho de um jeito e o outro quer criar o filho de outro jeito. Por exemplo, é a mãe que na maternidade não quer que ninguém vá visitar, porque tem a questão das bactérias, né, criança não tem vacina e tudo mais. Já o pai, ele tem outra visão, não, ele quer, sabe, ele quer fazer com que amigos, não sei quem, o amigo que saiu do trabalho vai lá sujo. Então, essas coisas também aí acabam dando uma briga danada, né. Eu já ouvi muitos casos, assim, de briga por causa disso. E além disso também, tem a falta de acordo na educação. Tem mãe que quer colocar o filho numa escola A, o pai fala: "Ah, mas não precisa ser uma escola assim, pode ser uma escola mais barata", ou vice-versa. Você acha que o seu filho tem que ir para uma escola mais em conta para você conseguir, sabe? Então, esse tipo de situação, quando uma criança ela tá ali no meio, ela acaba acontecendo. E se você não sabe dialogar, se você não aprende a ter uma comunicação aí que convence, né, que eu sempre falo aqui, a comunicação da mulher DEC. Quem sabe aí o que é mulher DEC? É divina, estratégica e com comunicação que convence, né? Divina, porque a gente não faz nada sozinha, né? A gente acaba sendo instrumento de Deus aí para poder trazer esse marido de volta para o caminho certo. É estratégica, porque você aprende uma série de estratégias para voltar a salvar o casamento. E a comunicação que convence são estratégias de comunicação mesmo, para conseguir conduzir uma conversa e voltar a entrar em acordo. Então é algo que as mulheres elas precisam aprender antes de ter uma criança. Por quê? Tem muita coisa ali nessa relação que vocês vão precisar acordar antes, durante, entende? Tem coisa que você não está prevendo ali. Vocês vão ter que entrar num acordo no momento que o negócio aconteceu. O filho fica doente, já ouvi relato disso também, e é até triste ouvir esses relatos. A criança está doente, está ardendo em febre, e aí o marido vai e começa a acusar a mulher, e aí a mulher fala: "Você é um traste", e toda essa briga, enquanto a criança tá ali com febre, sabe. Em vez de resolver, em vez de ir lá, agir, ir para o médico e depois conversar sobre o assunto, né. É algo que eu tô até explicando aqui para vocês. Nesses momentos, gente, a gente tem que resolver o negócio para ontem. É fazer o que tem controle, fazer o que tem que ser feito. Depois conversa, né, na hora que os ânimos estão, né, já estão mais calmos. Então, são coisas que vocês precisam aprender
para conseguir realmente ser um exemplo, voltar, sabe, a ser um exemplo para essa criança. Entende? Então isso é algo que é muito importante vocês entenderem. Além disso, quando a mulher ela tem uma rede de apoio, tem algo também que é muito motivo de briga, que é quando, por exemplo, a sogra dele não sai mais da casa. Ou então é uma mulher que ela quer ficar na casa da mãe dela para cuidar da criança. Esse homem, ele se vê excluído desse círculo, né. Quando isso acontece, e eu já vi casos também, esse homem, ele se sente excluído, ele se sente um inútil. E eu vou falar muito disso na segunda-feira, né, sobre essas coisas que a gente acaba fazendo, que faz com que o homem se sinta completamente desvalorizado, mesmo se a gente não esteja percebendo. O jeito que a gente entende valor é totalmente diferente do jeito que o homem entende valor. E isso acaba dando fim a muitos casamentos, porque as mulheres não entendem isso, tá. Então, quando você quando a mulher, ela vai para casa da mãe dela, por exemplo, para ter essa rede de apoio, sem esperar, e tem casos assim, o marido nem não é que o marido ele não ajuda, não é isso, ela nem espera para ver se o marido tá ajudando, ela já vai, porque ela acha que eles 2 não vão dar conta. E é muito engraçado isso, porque quando o Pedro nasceu, o Pedro é o meu primeiro filho, né, eu e o Wellington, e olha que eu tinha comprado livro, tinha feito curso de bebês, foi, né, achava que eu estava sabendo tudo. E aí a gente estava na maternidade e eu o Pedro nasceu à noite, né, aí ele nasceu, tal, e ele ficou lá dormindo, veio, mamou. Aí quando foi de madrugada, a enfermeira veio, eu perguntei: "Vocês não vão trocar ele, né, que horas que vai trocar ele?" Aí ela virou pra mim e falou: "Mãe, você que troca." Aí eu falei: "Ai", estava só eu e o Wellington, né. E aí quando a gente foi tirar a roupa do Pedro, né, que primeiro comprava aqueles eu acho que eu tinha levado macacão PM, o macacão, gente, eu não conseguia colocar o macacão, parecia que eu ia quebrar ele, sabe. Não conseguia colocar. E aí ela vinha e colocava numa facilidade, sabe. Então, era falta de prática mesmo. E aí quando a gente foi trocar ele, ele estava cheio de cocô, sabe. Ele estava, nossa, de um jeito que e foi engraçado, porque naquele momento, imagina se a gente tivesse mal. Imagina se a gente não tivesse já conseguido, mudar muitas coisas ali no nosso casamento. Ele ia falar que eu sou uma responsável, eu ia falar pra ele que ele era um inútil, que ele não estava me ajudando, entende? E naquele momento foi tão engraçado, porque a gente era um time ali, sabe? Pra poder a missão era tirar todo o cocô do Pedro. Então era um colocou ele na banheirinha, eu dava o algodão, ele limpava o bumbum, eu abria o lixo, ele jogava, era muito engraçado. Então, assim, a gente virou um time. Então, é gostoso ter uma criança quando você consegue ter um marido e que é seu companheiro, e que volta a ser o companheiro. Porque por muito tempo eu não tinha, entende? Não é algo que assim: "Ah, o seu marido sempre foi assim", não foi gente, não foi. Foi algo que eu construí, foi algo que eu mudei no meu casamento, então é possível mudar, sabe? O problema é que quando a gente tá ali numa situação que tá muito difícil, a gente não consegue enxergar a saída. Esse que é o problema, a gente não consegue ver salvação para o nosso casamento. A gente não enxerga, então a gente acha que pra gente é impossível. No nosso caso não tem como, sabe? E não é assim, não é assim que funciona. Quando você entende o que você precisa entender e aprende as coisas que você precisa aprender para voltar a conviver bem com ele, aí sim vocês conseguem voltar a se entender, e aí sim é legal vocês terem um filho, tá? Deixa eu ver que eu acho que tem mais perguntinha aqui. Vou ler aqui. Eu sou evangélica, o meu esposo não é. Meu filho fica dividido entre ir para as coisas do mundo e eu fico muito triste e chateada. É muito difícil de se lidar com essa situação. Vou te dizer uma coisa, isso também a gente consegue mudar, tá. Teve uma época no meu casamento que nem o Pai Nosso o Wellington queria rezar, sabe. Nem o Pai Nosso, ele tremia, só de falar, era algo assim que você fala que realmente é de outro mundo, entende. Você fala: "Não, aqui tem coisa mesmo", né, porque eu acredito muito nessa questão espiritual, em tudo que leva, o nosso marido para o mundo,
E muitas vezes, eh, essa maldade aí do mundo, ela acaba pegando o nosso elo mais fraco, né, e acaba pegando a parte que tá mais, propensa a pecar, a parte que está mais propensa a se desviar, tá. Então, isso é possível também de reverter. Eu não vou dizer para você que hoje o Wellington não sai da igreja, não é isso, não é isso que acontece. Não aconteceu um milagre para agora ele começar a ir para a igreja. O que aconteceu é que o fato de eu ir para a igreja, eu conseguia trazer esse aprendizado, não só assim, chegar e falar: "Ó, você tem que fazer isso", eu mostrava, sabe, é como se eu fosse o exemplo, é como se eu fosse, tem uma frase que eu ouvi, acho que se eu não me engano, um padre falando, eh, "A gente tem que ser a Bíblia que o mundo não lê", entende? Faz sentido isso? Nós temos que ser a Bíblia que o mundo não lê. Então, se o mundo hoje tá tão igual você falou, né, deixa eu ver seu nome aqui, Jamile, igual você falou, né, que fica dividido entre aí seu filho fica dividido entre ir para as coisas do mundo. Hoje o mundo, ele tem tantas coisas legais, né, ele tem tantas coisas ali divertidas, prazerosas, que a pessoa, o marido, os filhos, eles não param pra, sabe, pra ler a Bíblia. Então você, como mulher, como mãe, você tem que ser, né, essa Bíblia que eles não leem, você tem que ser essa sabedoria dentro da sua casa, entende? É difícil? É. Mas quando você aprende que você e eu vou falar disso também na segunda-feira, é muito engraçado. Vocês não podem perder, tá? Exatamente dessa oração aí que a gente tem ao nosso favor, como usar ela a nosso favor, tá? Sobre isso que a gente vai falar. Eh, então vamos lá. Qual que é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem? Tem homens que têm o sonho de ser pai, né. O homem ele tem aquele sonho, ele quer ser pai, e aí a mulher vendo que o homem tem esse desejo, tem a essa necessidade, ele quer ser pai, ela acha que ela dando isso para ele vai voltar a amar, ele vai voltar a querer ficar com ela e vai conseguir manter essa relação, manter esse homem no casamento. Então isso é um erro muito comum, sabe por quê? Eh, o homem, sim, ele quer perpetuar a espécie, né, isso vem desde lá da época das cavernas, o homem tem essa necessidade de perpetuar a espécie, e muitos ainda trazem essa necessidade aí, de ter um filho, querem ter um filho. Tem muitos hoje que já não pensam assim, mas tem muitos que pensam. Só que o que acontece? Esse instinto provedor aí do homem, ele existe, só que não é ele que vai fazer com que o seu casamento seja salvo. Sabe por quê? Existe um estudo da antropologia, que é que estuda, né, o comportamento humano desde a infância, que eles vêm estudando e analisando ali tanto o menino quanto a menina desde pequenininhos, e eles conseguiram identificar que o homem, o menino, ele tem uma forma de enxergar a sexualidade e o amor diferente da mulher. A mulher, ela associa a sexualidade e o amor. O amor entre filhos, o amor entre pai e mãe ali, ela consegue associar. É como se fosse a família, ela fosse um todo ali, né? Pai, mãe e filhos. Já o homem, ele consegue dissociar a sexualidade do amor. Por exemplo, ele pode muito bem falar: "Eu amo meu filho, eu gosto dele, eu vou criar ele, mas eu vou ficar separado de você". Para ele isso é muito fácil. Tem estudos, né, que explicam que ele não faz essa associação. Ele consegue claramente distinguir. Ele tem o filho, mas ele pode muito bem ter outras namoradas, ele não precisa estar casado para poder ser um bom pai. Essa é a questão, né. Mesmo que o seu marido ele tenha o sonho de ser pai, ele queira ser pai, só isso não é suficiente para salvar o casamento. Então esse é um erro muito comum aí que as mulheres acabam cometendo, achando que ter o filho vai ser o suficiente para salvar o casamento, e não é. E aí, qual que é o jeito certo que vocês precisam fazer? O jeito certo, primeira coisa, aprende a dialogar, aprende a conversar.
Aprende a conversar sobre as pequenas coisas, sabe, as pequenas coisas que vocês têm que entrar em acordo. E algo que eu falo muito para as minhas alunas é que esse diálogo, ele tem que ser assim, quando você entrar num diálogo com seu marido, você tem que pensar da seguinte maneira: "O que que eu quero dessa conversa?". Ah, por exemplo, eu preciso de um tempo para descansar. Isso é o que você quer. Você sempre, toda vez, a hora que você for conversar com ele, é isso que tem que ficar na sua cabeça. Eu quero mostrar para ele que eu preciso descansar. Agora, se você não tem isso em mente e você começa a soltar um monte de coisas, por exemplo, você não me dá valor, eu sou uma empregada dentro dessa casa. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai tentar reagir contra tudo isso que você está dizendo. Ele vai tentar achar meios de te provar que você está errada. Entende? É isso que os homens e todas as pessoas fazem quando você faz com que a pessoa se coloque na defensiva, entende? Então, uma coisa que você pode fazer para aprender a dialogar com seu marido é sempre falar, sempre focada, é sempre com clareza o que você quer. É como se você fosse um disco riscado. "Não, eu acho que eu preciso descansar mais", e traz uma proposta, sabe. Traz uma proposta: "Eu já pensei, que você acha? Vê se você concorda com a minha sugestão de tal hora, tal dia, você ficar com ele para eu poder descansar", sabe. Entende? Só que o que acontece, a mulher, muitas vezes, ela deixa para conversar numa hora que ela tá com muita raiva, ela já tá para explodir, na hora ela não pensa em nada, ela começa a soltar tudo, porque é um monte de pensamento que vem, que vai gerando aquele monte de sentimento, e ela começa a misturar todos os assuntos, e ela sai dessa conversa pior do que ela entrou, entende? Ela sai dessa conversa com um sentimento de: "Eu não consegui, a gente ainda tá pior, e eu ainda saí como errada". Pior de tudo, né, ainda sair como errada da situação. Então é algo que vocês precisam começar aí a praticar, se quiser, depois pensar numa criança, porque isso é algo, gente, que quando o filho nascer, é a primeira coisa que vocês vão ter que aprender, é dialogar e entrar em acordo, tá. Isso é a primeira coisa. Eh, Outra coisa que vocês precisam fazer é, só o diálogo também não é o suficiente, né. Vocês precisam aprender tudo o que vocês precisam, pra conseguir fazer com que esse marido, ele volte a ser como ele era lá no começo do namoro, lá no começo do casamento. É isso que vai fortalecer o elo de vocês. É isso que fortalece o elo do casal, para que aí sim vocês consigam falar: "Não, agora a gente tá pronto para poder ter uma criança. Agora a gente tá pronto para dizer que a gente tem um lar aqui, que a gente pode criar um filho", sabe. Porque muitas vezes, ainda mais nesse mundo moderno, trazer um filho para o mundo sem poder dar essa atenção e sem poder ter esse cuidado, né, do ambiente que você está colocando essa criança, muitas vezes vai fazer com que essa criança ela acabe, né, indo pelos caminhos errados, por não conseguir ter uma referência dentro de casa, entende? Principalmente se é um caso em que o casal acaba se divorciando, e aí esse filho tem que ficar dividido entre a casa da mãe e a casa do pai. Principalmente, gente, olha só, isso é algo que acontece também e é muito dolorido, que é quando, né, a mulher usa essa estratégia de ter uma criança, e aí o casamento realmente vai por água abaixo, essa criança é pequena e ela tem que ficar deixando o marido levar, ele pede ou assim, vai, suponhamos que ainda não entrou com o divórcio, e aí o marido vai falar: "Ai, posso pegar a criança, né, meu filho tal dia?". E aí é uma criança que é pequena, né, eu sou assim, se o Pedro quando era pequeno eu queria estar com ele em todo momento, a todo momento. Então você imagina você tendo que deixar seu filho ir, sabe lá Deus pra onde, sabe lá Deus com quem, porque às vezes esse ex-marido já tá com uma nova mulher. Olha o estresse, olha o desgaste, entende? Não é muito melhor resolver antes? Não é muito melhor aprender o que se precisa ser aprendido antes, pra aí depois sim conseguir ter uma criança, pra não precisar passar por essas coisas, sabe? Então, eu quis trazer, esse tema aqui para vocês, para dizer justamente isso, é algo que muitas vezes quando não vê mais saída, é a saída que acha que é possível, mas eu quero te dizer que não é essa saída que vai salvar o seu casamento, não é isso. Eu expliquei aqui para vocês por A mais B, porque não é. E além disso, você consegue perceber que tem casais que se dão super bem,
que são super felizes e não têm filho, né. Não sei se vocês já ouviram falar aqui do Wendel Carvalho e da Carina Pelói. A Carina Pelói, ela já tem, se eu não me engano, ela tem 45, 46 anos. Ela tentou, eu não sei quantas fertilizações in vitro, né, várias, 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 e teve um dia que ela fez uma live contando que infelizmente não deu certo e tudo mais, e que ela ia aceitar a missão dela, né, aceitar esse destino e ia tocar a vida. E hoje eles estão muito bem, o casamento ele não acabou por isso, entende? O casamento não foi para o divórcio por causa disso. Por quê? Porque eles estão conseguindo suprir todas as outras coisas. Então é essas coisas que vocês precisam aprender a suprir antes de ter uma criança, tá? A criança é como se fosse só a cerejinha do bolo, certo? Então o que vocês aprenderam aqui hoje? Vocês aprenderam que é um mito que isso salva casamento, né? Tá aqui esse monte de prova, né, esse monte de briga que é causado por causa de uma criança aí quando o casal não se entende. Tá as estatísticas também para dizer o quanto de casamento acaba quando a criança ainda é menor de idade, quando tá ali entre a infância e a adolescência, certo? Então, o que vocês precisam fazer é aprender essa comunicação que convence e tudo que envolve, essa atração do homem para que ele consiga para que vocês consigam voltar a ser felizes juntos, tá certo? E aí eu quero te dizer que tá chegando já na segunda-feira o nosso evento. Quem ainda não se inscreveu na semana O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, se inscreve, o link tá na minha bio. Lá tem um texto maravilhoso para vocês lerem, depois vocês me contam se vocês gostaram. E aí a gente se encontra amanhã para falar sobre algo muito legal que eu gosto muito. Mas é surpresa, amanhã eu falo para vocês, tá bom? Obrigada.